Bom, prosseguindo no estudo de Apocalipse, estudamos até o capítulo 6, versículo 10, ou seja, estamos estudando o quinto selo, estamos estudando as almas que João viu debaixo do altar, e foi o capítulo 6, versículo 9, né? E agora vamos ao versículo 11. Versículo 11 de Apocalipse, capítulo 6. Que diz o seguinte: sobre esses que estão fazendo uma oração, como eu falei para vocês na aula anterior, estão clamando a Deus para que ele dê fim ao reino do anticristo. E no versículo 11, então, diz: E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. O comentário diz: essas vestes brancas não representam o corpo incorruptível. Esses salvos que morreram durante a grande tribulação receberão os corpos incorruptíveis no início do milênio. Então, essas vestes brancas está representando um estado de santidade, onde eles serão mantidos, não? Talvez até como uma resposta da oração deles, só que a oração não pode ser respondida agora, no meio da grande tribulação. O fim do governo do anticristo, ele está determinado. Nós sabemos que Deus, principalmente aquele texto que eu sempre explico para vocês, Levítico 23, os tempos determinados por Deus, o dia e hora, tanto do arrebatamento quanto do fim do reino do anticristo, aí no caso do fim da grande tribulação, todos eles estão determinados. Eles, então, só receberão os corpos incorruptíveis. Eu coloquei aí abaixo Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz o seguinte: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Lembre-se, aqui é o início do milênio. Apocalipse capítulo 20, Satanás é preso, tá bom? E João vê primeiro tronos, e assentam-se sobre eles quem? Jesus e a igreja arrebatada. Ainda não está em foco nessa parte, esse início aqui que nós lemos, ainda não está tratando dos que morreram durante a grande tribulação. Isso vai acontecer na segunda parte do versículo, tá bom? Então, a princípio, ele viu tronos, assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, ou seja, a igreja arrebatada. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quando diz aqui viveram, ou seja, eles ressuscitaram e reinam com Cristo durante 1000 anos. Então, observe, são dois grupos que aparecem aqui. Primeiro, um grupo que assenta-se em trono, que são aquelas pessoas que foram arrebatados, os cristãos que foram arrebatados, né? E eles, agora, aqueles que morreram durante a grande tribulação, eles ressuscitam, ou seja, um segundo grupo, tá bom? Um segundo grupo. E vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, durante o milênio, nós veremos com detalhes a igreja que foi arrebatada se une à igreja que morreu durante a grande tribulação e reina com Cristo por 1000 anos. Esse texto de Apocalipse, eu considero ele chave, porque ele mostra, vamos dizer, as duas igrejas. A igreja arrebatada, que se assenta em trono, e a igreja que não foi arrebatada, que ficou na grande tribulação. Aqui não está falando de quantidade, não dá para nós sabermos o percentual de cristãos
que ficarão na grande tribulação. Não dá para dizer 50%, ou se a maioria vai ficar. Olha, se nós formos considerar aqueles que dizem Senhor, Senhor, se dizem cristãos, nós teríamos que dizer que a maioria fica na grande tribulação, que são pessoas que estão envolvidas com igrejas, como eu tenho mostrado para vocês e vou continuar mostrando, igrejas controladas pelo satanismo maçônico. Igrejas preparadas para enganar pessoas. Essas igrejas estão enganando até a Assembleia de Deus, então é para vigiar mesmo, tá bom? A grande tribulação é a última das 70 semanas de Daniel. Depois nós vamos estudar as 70 semanas de Daniel também, em um determinado ponto, vamos estudá-la com detalhes, e vocês verão que das 70 semanas, 69 semanas se cumprem na morte de Jesus. A semana 69, Jesus morre. O anjo falou para Daniel um período de 7 e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. E no final desse período, o Messias é tirado. Ele morre. 69 semanas, então, já se cumpriram. Resta uma semana, que é de onde nós tiramos o tempo de 7 anos para a grande tribulação. Tá ok? Bom, aí no livro eu coloquei também, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, versículo 7. Quem está com o livro na mão, eu já botei o versículo aí. Ele diz: e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Bom, por que destruir o poder do povo santo? Aqui, Daniel capítulo 12, versículo 7. Na minha não está isso não. Na minha está escrito: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra você está em Apocalipse. Eu falei Daniel. Eu falei Daniel capítulo 12, versículo 7. Então, nós sabemos que Israel ele vai clamar a Jesus quando eles estiverem, vamos dizer, praticamente vencidos pelo anticristo. Quando o anticristo, vamos dizer, tiver vencido o poder de Israel, e Israel estiver, então, para ser destruído. E aí eles clamam a Jesus. Isso é o que a igreja cristã sempre pregou. Tá ok? E esse livro, esse texto de Daniel, capítulo 12, ele é chave para esse momento. Bom, retornando ao livro de Apocalipse, agora na página 57 do livro 2, vamos agora ao 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Bom, eu inicio o comentário aí com uma pergunta. Poderá acontecer algum evento que interfira no sol? Alguns cientistas presumem que uma guerra atômica impediria a luz do sol de chegar na Terra por cerca de 1 ano. Outros afirmam que uma grande tempestade solar está para acontecer e que a humanidade poderá ficar sem energia de 2 a 6 meses. O 6º selo, ele fala então de catástrofes naturais. E quando fala aqui do sol escurecer, a explicação que existe hoje para, vamos dizer, o sol escurecer seria isso, uma guerra nuclear, e uma guerra nuclear, os cientistas dizem que faria subir uma poeira
que iria cobrir o Sol por cerca de 1 ano. E se você cobrir o Sol por cerca de 1 ano, o Sol, a sua luz chegar mais fraca na Terra, o que vai acontecer? Vai acontecer uma grande mortandade dos vegetais. E logo também um grande desenvolvimento de doenças. E também muita morte de ser humano, tanto por enfermidades quanto por fome. Então, esse fenômeno parece ser algo causado, por exemplo, por uma guerra atômica. Dificilmente estaria aqui em foco, vamos dizer, um eclipse solar, como alguns falam que poderia ser um eclipse solar também. O Sol se escurece também quando a Lua ela entra na frente do Sol. Quando a Lua ela entra entre o Sol e a Terra. Então o Sol se escurece. Isso é chamado de eclipse solar. Tá bom? Porém, do jeito que está falando aqui, parece um fenômeno, como eu falei para vocês, de uma guerra atômica. Ok?